Vamos ao texto bíblico, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, e nós leremos do versículo 35 até o versículo 38. É a palavra do Senhor para nós nesse momento. Quero dar boas-vindas a todos vocês, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu gostaria de ler esse mesmo texto com todos vocês a partir do primeiro versículo, que foi o versículo 35. Vamos ler todos juntos? Toda a igreja. E Jesus percorria A seara é grande, mas os trabalhadores. Por isso, peçam ao Senhor da seara. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos a maravilha da Tua lei. Fala, Papaizinho, ao coração dos Teus servos. Nós estamos aqui para ouvirmos a voz do Senhor, porque a voz do Senhor é uma voz incomparável. Quando o homem fala, mas quando o Senhor fala, é diferente demais. Ó Deus, no meio da minha limitação humana, eu peço a Deus que o Senhor traga a Tua palavra para a compreensão do Teu rebanho, de todo o Teu povo que está aqui nessa noite. Obrigado porque o Senhor mesmo nos atraiu. E sabemos que com isso, ó Deus, há um propósito eterno do Senhor para as nossas vidas e nossas almas. Nós agradecemos ao Senhor por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Qual é a missão de Jesus? Qual foi a sua missão e qual é a missão dele até os dias de hoje sobre essa terra? O que a Bíblia nos ensina sobre a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A partir desse texto aqui, pelo menos quatro pontos, 4 lições nós podemos extrair para nós. Pensando sobre a missão de Jesus, nós podemos entender à luz desse texto que o foco da missão de Jesus são as pessoas. O versículo 35 diz o seguinte: e Jesus percorria todas as cidades. 35, vai colocando, pode deixar o texto aqui para a gente. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. O que a gente aprende com Jesus? Que pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que estruturas. As pessoas são o foco da missão de Jesus. Jesus não desceu a essa terra, o verbo não se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e verdade. Não foi por causa dessa estrutura. Não foi por causa deste prédio, que nós chamamos de templo e de igreja. Mas foi pela nossa causa. As pessoas são o foco da missão de Jesus. As pessoas são mais importantes, não se esqueça disso, do que coisas, estruturas, do que eventos e etc. É dever da igreja alcançar todas as dimensões de uma cidade, porque as pessoas estão espalhadas por lá. Nós não temos o direito de selecionarmos as áreas específicas que vamos atuar. Toda a cidade é a nossa missão. Toda a cidade é nosso campo missionário e nós devemos conhecer a cidade. Eu me lembro que na sucessão pastoral, a comissão fez uma pergunta que era praxe. E ela perguntou assim: o pastor tem pretensão de morar em Brasília? Eu disse: eu não posso ter plano B, é minha obrigação morar aqui, porque eu preciso conhecer a cidade.
Eu preciso entender o que se passa aqui. Eu preciso conhecer os ambientes, conhecer da casa mais sofisticada a pessoa que talvez está morando na rua, da rua mais nobre, mais bem cuidada, aquela que não tem nenhum tipo de saneamento. É nossa obrigação, porque as pessoas estão lá, e onde houver uma pessoa que seja, é nossa obrigação chegarmos até ali, porque o Senhor nos deu essa missão, nos ensinando que as pessoas são mais importantes do que todas as outras coisas que são secundárias, porque elas são o foco da missão do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É dever da igreja alcançar todas as dimensões da cidade, os pobres, os ricos, os graduados, os iletrados, todo mundo, todos precisam ser alcançados, o flamenguista, o vascaíno, todos precisam ser alcançados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os direitistas, os esquerdistas, todas as pessoas são alvo, devem ser alvo do nosso radar como igreja. Interessante que o texto, ele deixa muito claro que Jesus, ele ia das grandes às pequenas cidades, e nas cidades ele ia aos interiores. Então, eu vi uma estatística, por exemplo, sobre a nossa terra aqui, Goiás, que a gente está, todo rodeado de Goiás, e essa terra originalmente era Goiás. O Goiás, irmãos, mesmo os batistas estando há mais de 100 anos no estado do Goiás, nós ainda temos mais de 50% das cidades do Goiás sem igreja batista, que é um verdadeiro escândalo para a nossa obra de evangelização e obra missionária. E isso porque está se considerando que cidade, só que você sabe que cada cidade tem os seus povoados, cada cidade tem, como se fosse o que o texto chama aqui, o equivalente às suas aldeias, tem os seus distritos, tem aqueles lugarzinhos menores que também precisam ser alcançados. É nossa obrigação descobrirmos. Toda vez que eu vou pregar em um local diferente, qualquer cidade que eu vou pregar, às vezes eu ensino para a igreja sobre a cidade, porque eu pesquiso. Aí eu chego e digo assim, vocês sabem, alguém poderia ficar em pé e dizer quantos bairros tem essa cidade? Imagine uma cidade maior, com 100, 200, 300 mil habitantes. Dificilmente alguém sabe, por incrível que pareça. As pessoas não sabem, elas não conhecem. Elas não conhecem o seu campo de ação e de atuação. É nossa obrigação. É difícil ter uma região aqui em Braslândia que você pergunte assim, pastor Helder, região tal, já andamos, aonde você menos imaginar. Às vezes eu já entrei de carro com um amigo que a gente sai, anda, vai por vários lugares, todos os tipos de INCRA, por rodeador, Morada dos Pássaros, 001, que vai sair no Balão do Colorado, a gente sai por meio de pedreiro, tudo quanto é lugar. É a nossa obrigação descobrirmos aonde as pessoas estão, porque senão a gente fica acomodado, acha que a cidade é o caminho da nossa casa para a igreja, e não pode. A gente tem que entender como é que a vida está funcionando em todas as partes, todos os setores. É um dos principais programas da nossa família, que nós amamos, e nossas filhas, inclusive, conheceram a nossa cidade. Andar por aí, cada parte a gente sabe bem. Em frente à escola, lá da Vendinha, onde o Robert trabalha, eles estão fazendo uma estrada, o DR está fazendo uma estrada que vai conectar lá na 001, que passa em frente à Chapada Imperial. Você sabia disso? Cobra que não anda não engole gia, mas também não ganha cacetada, tem que andar para conhecer. Aí eu fui com o Robert lá, a gente viu, já asfaltou um monte, está fazendo terraplanagem, tem que conhecer, porque aonde tiver pessoas, a igreja do Senhor Jesus precisa chegar, porque o foco de Jesus são as pessoas. Jesus ia das grandes às pequenas cidades, e o seu ministério, ele atacava em todas as dimensões, atacava no bom sentido. O foco de Jesus estava em múltiplas dimensões. Por exemplo, ensino, pregação e cuidado, é o que o texto diz. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ou seja, das grandes às menores, do plano piloto ao sol nascente, todas, do noroeste à cidade estrutural, todas. É a nossa obrigação, pelo menos no âmbito mais aproximado onde nós estamos. Braslândia, por exemplo, é nossa obrigação. É nossa obrigação. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, ensinava, pregando o evangelho do reino, pregava e curando todo tipo de doenças. 3 áreas de atuação, para que o reino de Deus pudesse ser estabelecido, para que o reino do Senhor pudesse avançar. Ele chegava e supria múltiplas necessidades.
Nós batistas celebramos agora que nós conseguimos comprar a segunda carreta missionária, que vai percorrer o Brasil inteiro. E hoje eu vi um vídeo de comemoração, porque conseguimos levantar o nosso alvo de 18 milhões para avanço da obra missionária no Brasil. Por que isso é tão importante? Porque nós estamos cumprindo a nossa missão. Para você ter noção, a gente foi alcançado por países que hoje nós enviamos missionários. Então a gente tem contribuído para a evangelização de parte, por exemplo, dos Estados Unidos e de Europa, o berço do protestantismo, que contribuiu para a nossa consolidação aqui no Brasil há pelo menos 150 anos como denominação. Hoje nós enviamos para o velho continente, porque partes da Europa hoje estão sendo consideradas, algumas partes, como continente pós-cristão, porque a fé está evaporando, está desaparecendo. Imagine, um local que foi berço do protestantismo, hoje está se entregando a tudo, menos a fé bíblica e verdadeira. Se tornou terra arrasada. O solo ficou infértil, ficou estéril. Ele foi completamente neutralizado pelas más teologias e pela falta do cuidado espiritual que todos nós devemos ter. Mas eu quero focar aqui com você a ideia do cuidado. A carreta missionária que nós temos, ela faz múltiplos atendimentos médicos, odontológicos e de toda a natureza que você puder pensar. Tem médico, tem ginecologista, às vezes, vai ter dentista também, tem psicólogo. E essa carreta roda o Brasil inteiro, né? Aqui pertinho de nós, passou por Ceilândia, Sol Nascente, passou também em Lusiânia, mas principalmente em regiões que são historicamente menos assistidas. Então, você vai, por exemplo, em cidades do semiárido nordestino, do sertão, que não tem nem técnico de enfermagem. Quiçá vai ter médico. Aí imagina, a carreta chega ali como um facho de luz e esperança. Gente que talvez nunca sentou numa cadeira de dentista, está sendo atendido ali com pessoas do coração aberto. E a gente comprou uma segunda carreta como denominação, está toda equipada, toda estruturada, para rodar o Brasil. Já viu o pastor Fernando Brandão dizer que vamos comprar a terceira carreta, para potencializar e otimizar a nossa ação de cuidado. Aqui perto de nós tem a Cristolândia DF, e eu tive a bênção de ser alcançado por esse próprio projeto na minha família. Meu irmão ficou lá 3 meses. Em 3 meses engordou quase 14 quilos, estava definhando por causa de droga. E aí ficou lá uma bela temporada de 3 meses. Imagine, não gastamos um centavo do nosso bolso. E nenhum que entra lá gasta um centavo. E esse pessoal todo é sustentado pelos batistas brasileiros. E prega a palavra, e ensina. E eu fui lá e eu vi aquela dedicação deles. Eu disse: meu irmão, como é que funciona esse negócio aqui? Ele disse: a gente tem que ler a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, tem a hora para dormir e tal. Eu digo: não está aceitando matrícula de crente não, que eu quero matricular uns crentes aqui, que tem gente que parece que passa a semana inteira, não pega na Bíblia. Quero botar matriculado aqui para ver se Deus faz uma revolução espiritual. E esse projeto está se espalhando pelo Brasil todo. Nós temos um lar de crianças, como se fosse um orfanato em Barreiras, na Bahia. Nós temos Cristolândia também naquela região. Começou na região da Cracolândia, em São Paulo. E a gente atua em múltiplas áreas. Pessoal que foi refugiado, que veio da região da faixa de Gaza, os batistas brasileiros estão sustentando. A gente comprou uma fazenda em São Paulo, e esse pessoal está sendo acolhido, mas tem gente do Afeganistão, de tudo quanto é lugar que você puder pensar. Eles estão sendo cuidados espiritualmente. A mensagem do Evangelho está sendo inoculada em seus corações. Alguns estão sendo, toda parte da legislação documental está sendo preparada, eles estão sendo inseridos no mercado de trabalho no Brasil, porque a nossa missão vai além. A gente prega a palavra, mas nós entendemos que por trás da alma tem um corpo, que tem necessidades e tem uma vida que precisa de assistência e que precisa de cuidado. Então, Jesus, ele atacava nessas áreas: ensino, pregação e cuidado, o que se chama de missão completa, um tipo de missão integral da igreja. A Bíblia também nos ensina sobre a missão de Jesus, que a missão, em segundo lugar, só será cumprida se houver compaixão. Você não vai se abalar e não vai se mover 1 milímetro se o seu coração não tiver compaixão pelas pessoas que você irá evangelizar, pelas pessoas que você irá discipular, pelas pessoas que você vai em busca de ganhá-las para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós amamos, se torna prioridade. Quando nós não amamos, nós botamos 1 zilhão de desculpas esfarrapadas quase sempre na frente, para não cumprirmos a missão que o Senhor nos mandou cumprir. O versículo 36, ele diz o seguinte, 36: ao ver as multidões,
Jesus se compadeceu. Jesus se compadeceu. Compadecer é padecer com. Você está padecendo com. Você se coloca no lugar do outro. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas. Sabe quando é que você está exausto? É quando você está no seu limite. Sabe quando é que você está aflito? É quando você está com a alma angustiada e sem esperança. É o que mais você encontra hoje. É por isso que tem tanta gente jogando a toalha, abandonando a vida, desistindo de tudo. Por quê? Porque está aflita e porque está exausta. As pessoas estão exaustas. Os pés estão inchados da jornada da vida. As almas coeladas, machucadas, sangrando, feridas, inflamadas, coração, alma, corpos, mentes, e as pessoas estão precisando desse cuidado e compaixão. Jesus as viu, e quando Jesus as viu, a Bíblia diz que ele se compadeceu delas, ele padeceu com elas. Por quê? Porque estavam aflitas e porque estavam exaustas, como ovelha que não tem pastor. Imagina o estresse de uma ovelha, pensando no animal, que está entregue à própria sorte. Aquele que está ali no curral, guardadinho, tem a hora certinha de comer, tem a raçãozinha na hora certa, o de comer, né? Tem a água, tem um cuidado. Se tem uma feridinha que se machucou na cerca, no arame farpado, ou numa árvore lá com espinhos, numa planta com espinhos, aí feriu. Naquela ferida a mosca sentou e pousou ali com os seus ovos, começou a criar os bichos. Se não botar um tratamento, cuidado, né? O mata-bicheira ali, não botar um tipo de cuidado, ela vai apodrecer, ela vai adoecer, pode chegar até a morte, chegar a óbito. Então a ovelha não foi escolhida por Jesus, essa ilustração e essa comparação de nos chamar de ovelhas por acaso, mas é porque a ovelha, irmão, pensa no animal dependente, pensa no animal que às vezes é até assim limitado, porque eu estou evitando usar a palavra débil. Ele é muito vulnerável. Ele não vai saber discernir o que é um arbusto comestível de uma erva daninha, venenosa. Então ele vai comer uma planta venenosa pensando que é um alimento saudável. Então está entregue à própria sorte. Aí Jesus vê aquele monte de discípulos, de gente ali, que é como um monte de ovelha que está solta, perdida no mundo, no meio do deserto, que é presa fácil para tudo. Qualquer lobo que chegar, qualquer animal feroz pode chegar e pode atacar, não consegue discernir os perigos, qualquer coisa pode ser fatal para aquela ovelhinha. Jesus olhou para aquelas pessoas daquele jeito. Jesus olhou para elas como ovelhas que não tinham pastor, que precisavam de cuidado. Com isso nós aprendemos, irmãos, que quem ama cuida, quem ama investe tempo, quem ama se sacrifica, quem ama se doa. E esse tipo de amor é que nós estamos precisando ver. A Bíblia diz assim: não ameis de boca e por palavra, só dos dentes para fora, mas ameis por obra e em verdade. A gente tem que materializar o amor, tem que tornar em algo concreto. E Tiago, ele nos provoca sobre isso. O que adianta se eu vir um irmão meu passando necessidade, eu digo assim: ó, Deus te abençoe em nome de Jesus. Se a pessoa falar de uma necessidade pelo WhatsApp, a gente bota a mãozinha lá, né? Só a mãozinha lá. Meu irmão, pelo amor de Deus, como é que eu posso te acudir? Como é que eu posso te socorrer? Como é que eu posso me aproximar de você para te ajudar? Precisamos materializar o nosso amor, porque quem ama, cuida. Quem ama, investe tempo. Quem ama, se sacrifica. Quem ama, se doa. Compaixão, como foi mencionado, é se compadecer. É padecer com alguém. Porque gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Eu vi desde adolescente que algo que me marcou, que diz assim: Deus não tem mãos senão as nossas aqui na terra. Olha que profundo isso. Deus não tem mãos senão as nossas. Então a mão que vai ser estendida com o pão, com o socorro, com a ajuda, a mão de Deus vai vir por meio da nossa mão. O socorro de Deus vai vir por meio da nossa mão. A ajuda de Deus vai vir por meio das nossas mãos, porque Deus não tem mãos senão as nossas. Um exemplo de amor comunitário, eu quero ler com vocês aqui o texto, no Novo Testamento, é Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, do versículo 19 em diante. É um recorte lindo, uma demonstração de que é possível uma comunidade
viver um amor profundo, de pessoas extremamente diferentes umas das outras, como eles eram e como nós somos, e que mesmo isso não é um impeditivo para que nós experimentemos a plenitude do propósito de Deus para a nossa vida. Vejamos então o que diz o texto. Os personagens aqui envolvidos são Paulo, Timóteo, Epafrodito e a igreja de Filipos. Espero no Senhor, Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, dos filipenses, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês, porque não tinha zap, nem telegrama e telefone, se é que você me entende, né? Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês como Timóteo. Timóteo amava aqueles irmãos. E Paulo está dizendo assim, esse camarada ama você, mas ele ama com força, ele ama de verdade. É um amor visceral, que vem do íntimo, do profundo. Todos os outros buscam os seus próprios interesses, e não os de Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar. Tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Quer dizer, Filipos tinha mandado Epafrodito e Paulo está mandando de volta. Ele tinha muita saudade de todos vocês. Olha só, é um homem que não tem vergonha de se expor e nem de expor sentimentos. Já se falou que quem ama é vulnerável. Muita gente não quer se abrir para o amor porque não quer se tornar vulnerável. Por quê? Porque você não tem como entrar para um relacionamento interpessoal, para um casamento, por exemplo, e nem para uma vida comunitária como essa, se você entrar de cabeça, corpo, alma e coração, sem entrar de peito aberto. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Olha, irmãos, olha essa rede de cuidado que eles têm um com o outro. Um não quer gerar aflição e preocupação para o outro. Um está pensando mais no outro, não é aquele que pensa assim, que se exploda, eu já cuidei de todo mundo, já me preocupei com todo mundo, agora eu vou cuidar de mim mesmo. Negativo. O cara está doente, mas diz assim, eu não quero nem que eles saibam que eu estou doente, porque eu não quero que eles fiquem aflitos, eu não quero que eles fiquem preocupados, porque eu estou com essa enfermidade. Cuidado, zelo. Vamos lá, vamos continuar. De fato, adoeceu, quem é Epafrodito? Adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Você tem algum amigo que você diz assim, rapaz, posso falar uma coisa? Eu te amo demais. Eu estou muito feliz porque você faz parte da minha vida, da minha história. Você é uma bênção de Deus na minha vida. Lembra aquele tempo que você ficou doente? Eu quero te dizer que eu acho que eu fiquei pior do que você, porque eu tive medo de você morrer, porque eu te amo demais. Você já falou isso para alguém, para um amigo? Você já abriu o coração para falar sobre isso? Irmãos, o modelo, o projeto bíblico é esse aqui. É algo que revoluciona a vida da gente. De fato, adoeceu, estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, vendo um amigo meu desfalecer, sucumbir e morrer. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Você já pensou que espírito de solidariedade está tomando conta dessa igreja, que todo mundo está pensando no bem do outro? Os filipenses estavam preocupados com Paulo, mandaram Epafrodito. Epafrodito está lembrando do pessoal com saudade, adoeceu, não quer que eles saibam, para também não ficarem abatidos. Paulo, sabendo que eles estão passando por lutas, quer mandar aquele irmão amado de volta, porque sabe que a presença dele vai renovar a alegria, vai renovar a esperança, vai renovar a comunidade, e todo mundo está preocupando-se um com o outro. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo.
para que, vendo-o novamente, para que vocês, o vendo novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza, porque eu estou vendo os meus filhinhos espirituais felizes. Recebam-no, pois no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como Ele, gente que ama de verdade. Sabe por quê? Porque por causa da obra de Cristo, Ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Você tem a cultura da honra? Eu quero te encorajar a desenvolver na sua vida. Você vai ver a bênção de Deus, que vai desaguar sobre a sua vida, por investir nessa cultura da honra, na cultura da gratidão, na cultura do cuidado, do amor. Irmãos, relacionamentos exigem investimento da nossa parte. Não é investimento material. Eu conheço gente que desenvolve amizade linda e às vezes os envolvidos não têm um tostão furado, não tem dinheiro para ir comprar um picolé juntos. Mas o tempo que eles estão juntos é um tempo que eles são retroalimentados pelo cuidado, pelo zelo, pela presenças espirituais que edificam, que fortalecem, que alegram. Eu tenho um amigo no interior do Maranhão, que toda vez que eu vou de férias, eu viajo 90 quilômetros, pastor Paulo, na PIB Maranata, que é a igreja em Taço Fragoso, Maranhão. Eu sempre viajo para ter o prazer de sentar na porta da casa dele, debaixo de uma varandazinha de plantas, a gente fica conversando, ele ministrando ao meu coração, e eu sendo muito edificado por ele, e agradeço muito a Deus. Esses dias que janeiro desacelerou um pouco o ritmo, eu tenho ligado para muitos amigos, pastores, a gente conversa. Esses dias conversei com um que está lá na Transamazônica, no Pará, e a gente conversando até quase 2 da manhã, ele com o menino pequeno cuidando, e a gente conversando, e o menino gritava, e eu digo, rapaz, eu vou dormir. Ele, não, peraí, deixa eu falar só mais uma coisa aqui, vamos conversar sobre isso aqui. O que tu acha disso e disso e disso, que a gente pode fazer na igreja? Amizades espirituais que edificam. E principalmente, irmãos, nesse contexto aqui, eu quero encorajar você a abrir seu coração para relacionamentos dentro dessa comunidade. Você está aqui dentro de uma igreja linda, não estruturalmente apenas, que também é, mas uma igreja formada por pessoas maravilhosas, homens e mulheres de Deus. Nós temos joias preciosas aqui nessa igreja. Você tem que se dar a chance de conhecer essas pessoas, pessoas extremamente cativantes, cuidadosas, amorosas, generosas, espirituais, que vão somar muito na sua vida. Dê a si mesmo a chance de conhecer as pessoas, de ser abençoado por elas e de abençoá-las também. Porque nós estamos lançando sementes espirituais que é interessante que nós mesmos colhemos os frutos e por elas também somos abençoados. Irmãos, a ideia do cuidado, a ideia de que a missão só será cumprida se houver compaixão, ela tem sido incentivada de muito tempo. Às vezes parece que a gente se esquece, dá uma esfriada, mas é nossa obrigação não deixar a igreja esquecer jamais. Teve um movimento há umas 2 ou 3 décadas, pelo menos, 3 ou 4 décadas mais ou menos, chamado Congresso de Lausanne, que foi capitaneado pelo pastor John Stott, que eu considero um dos melhores teólogos dos últimos 200 anos, pelo menos. E a ideia era exatamente essa, a ideia do cuidado integral. A ideia de que, a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão, mas também de pão. Então, significa que nós precisamos cuidar. Pastor Rousseau Shedd dizia que quem tem um olho aberto para contemplar a glória e a majestade de Deus, deverá ter o outro olho cheio de lágrimas por aqueles que estão sendo oprimidos, por aqueles que estão desguarnecidos, por aqueles que estão precisando do nosso socorro, da nossa ajuda e da nossa compaixão. Foi o próprio Senhor Jesus que disse para os seus discípulos, a fama dele aumentando, as pessoas iam em grande fluxo para segui-lo, e aí os discípulos disseram, está anoitecendo e tem um monte de gente aí, nós não temos o que fazer, vamos despachar todo mundo para ir para casa. Aí Jesus diz assim, dá-lhes vós mesmos de comer. Nós também podemos e devemos cumprir o nosso papel de cuidar também dessa dimensão da vida das pessoas. Meus irmãos, a Bíblia também nos ensina, em terceiro lugar, como missão de Jesus, que a falta de trabalhadores pode prejudicar a missão. A falta de trabalhadores pode prejudicar a missão. Versículo 37, ele nos diz o seguinte, então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vamos repetir comigo essa parte aqui da fala de Jesus? A seara, mas os trabalhadores,
para não restar dúvida, só os homens agora, enquanto eu bebo uma água, só os homens. Só as mulheres, então, né? Toda a igreja bem bonito. A seara. De ouvir uma mensagem do pastor Paulo Mazzoni, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, ele falando uma coisa que acertou como uma flecha meu coração. Ele disse assim: por falta de trabalhadores, nós corremos o risco de perdermos a maior colheita de almas da história. Por falta de trabalhadores. Um dia o pessoal falou para Jesus: olha, está chegando o tempo da colheita, faltam 3, 4 meses. E eles então os adverte, dizendo assim: vocês estão falando que faltam 3, 4 meses para a colheita, mas eu quero dizer para vocês, levantem os seus olhos e vejam os campos, porque os campos já estão brancos para a colheita. Irmãos, nós devemos completar a missão que o Senhor nos deu sobre essa terra. E nós não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder, porque as pessoas estão aí para serem alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo por meio de nós. Você se preocupa com o avanço da obra missionária nessa terra? Se o avanço da obra missionária, por exemplo, no Brasil, dependesse de você, pelo que você faz, de testemunho, de evangelização, de discipulado, de apresentar o plano de salvação para as pessoas, de pregar o evangelho de maneira intencional para que elas conheçam a Jesus Cristo, e pelo investimento também, o investimento material que nós fazemos, contribuições financeiras para a obra missionária e da evangelização. Se a obra missionária dependesse de você, e todos os crentes fizessem como você faz, seria turbinado, ou ela seria eliminada do Brasil, fulminada, desapareceria, se fosse tomar por modelo o seu empenho e a sua dedicação. Devemos nos preocupar com isso, mas devemos também nos preocupar cada vez mais, é nossa responsabilidade com o sustento missionário. Irmãos, nós temos hoje centenas de missionários, de missões nacionais e missões mundiais. Você ora por eles? Você ora pelos missionários? Aqueles que estão abandonando tudo e dedicando sua vida para pregar o evangelho do Senhor Jesus? Na Cristolândia a gente vai, e são tantas histórias, irmãos, comoventes, tantas histórias comoventes, de gente que está abandonando tudo. Teve gente que saiu do Paraná, saiu de Curitiba, Paraná, para vir morar. Eu conheci um missionário radical, que é bem que irmão gêmeo teu, viu, Daniel? Eu mostrei a foto para a Gabi, ela concordou, parece demais. O rapaz está morando há 1 ano, ele veio de Roraima, ele está há 1 ano morando ali em Águas Lindas, na Cristolândia DF Goiás, quem conhece Águas Lindas, naquela mesma rua do presídio, penitenciária de Águas Lindas. Aí você segue mais adiante, subir nas montanhas, você chega na Cristolândia. O camarada está morando, a vida dele está sendo dedicada para aquilo ali. E é nossa responsabilidade pensarmos sobre isso também, se temos pelo menos cumprido a nossa parte de sustentar e de orar por esses homens de Deus. Outra coisa importante, um apelo que eu quero fazer, é que a igreja nunca deixe de orar pelos vocacionados. Não deixe, porque nós temos tido um movimento meio que assustador, de pouca gente se levantando, se apresentando como vocacionado, por exemplo, para a vida pastoral. Então eu conversava com um amigo esses dias e oramos por isso, dizendo assim: quem é que vai pastorear os nossos filhos? Quem é que vai ser o pastor dos nossos netos? Se hoje a gente vê pouco homem de Deus se levantando para ser pastor, para ir para os seminários. Eu fui em Belém, eu quase chorei, porque o internato que eu morei 3 anos e meio, ele está sendo desativado. Então os seminários estão tendo uma decadência gigante em relação ao envio das igrejas para a formação de seminaristas. Tem um livro muito bom do pastor John Piper, da editora Fiel, ou é Mundo Cristão, não me lembro. O título do livro é Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, John Piper. Eu acho que lá pelo capítulo 7 ou 8, o título do capítulo é Irmãos, orem pelos seminários, orem pelos seminários. Quando eu li aquele capítulo, eu chorei, assim, emocionado, porque eu lembrei de toda a saga, toda a trajetória, como é que foi lá. Às vezes eu estava no seminário, parece que ia ter fim, meu Deus do céu. Eu olhava, tinha um vitrô, acho que o vitrô que tinha lá era maior que essa janela aqui da nossa igreja, no quarto que eu ficava. Morei em dupla, morei em trio, depois morei sozinho.
E aí eu olhava, irmãos, para aquele céu, aquela lua, aquela noite longa, parece que não ia ter fim. Eu disse, meu Deus, isso aqui não vai ter fim, não. Eu queria me casar logo com a Milka, eu queria ir logo pastorear, mas eu não podia queimar a etapa, eu tinha que viver aquele processo. Eu me lembro que às vezes eu pensava assim, será que o pessoal está lembrando de orar por mim? Será que minha igrejinha está lembrando de orar por mim? Ou foi só aquele calor da emoção ali, a primeira semana, primeiro mês? Será que os batistas estão lembrando-se de orar por mim? E eu já falei para os irmãos aqui, episódios que a gente teve de muita vitória, mas também de muita luta. Irmãos, eu fiquei constrangido, porque, assim como Brasília, tem igreja de todo jeito lá em Belém. Então tinha igreja pobre, tinha igreja rica, tinha igreja muito rica. E às vezes, irmãos, vocês acreditam que tinha um colega nosso dentro dos internatos que só não passava fome porque Jesus era misericordioso e quando um tinha, todo mundo tinha, a gente dividia. Se tivesse 1 quilo de charque, a gente dividia para todo mundo e a rede de solidariedade era muito forte. Mas a gente ficava pensando assim, meu Deus, por que a gente está com a impressão que nós estamos abandonados aqui dentro? Ninguém se lembra de nós. Para a gente comprar uma teologia sistemática que era cara, para quem não tinha dinheiro nenhum, a gente tinha que se virar. Então tinha um colega nosso que ia ter que vender perfume de Rinodê, sei lá, um monte de coisa lá. Picolé. Eu disse, isso aqui é um crime espiritual que a gente está cometendo. Essa turma vai levar nas costas a obra da evangelização no Brasil. Aí sabe o que Deus fez? Deus, ele faz coisas para nos deixar assim perplexos, né? Irmãos, Deus usou pessoas improváveis. Então um dia entrou um colega nosso lá, ele era, sei lá, acho que sargento, alguma coisa assim, da polícia, e ele era presbiteriano. Ele disse, eu queria conhecer o internato de vocês. Ah, vamos lá. Deixa eu ver a cozinha de vocês. Ele foi, ele descobriu que a gente botava cheiro verde, verdura, a gente tinha que guardar no freezer. Imagina guardar um cheiro verde no freezer, ficava petrificado. Gente, vocês não têm uma geladeira? Ele doou uma geladeirinha para nós, um colega presbiteriano, investido no Seminário Batista. Mas o que me quebrantou mesmo, é porque eu era muito arisco para o lado do neopentecostalismo. Aí tinha uma colega muito amada que estudou teologia conosco lá também, e Deus foi tocando no coração dela para nos abençoar. Então ela chegava às vezes com as sacolas de alimento. Uma colega da Igreja do Evangelho Quadrangular é quem sustentava os seminaristas batistas. Enquanto muita igreja batista talvez nem fazia conta que a gente existia. E eu só dizia assim, Senhor, não deixe isso aqui virar mágoa em meu coração, não. Eu não quero que isso aqui seja como um veneno que vai me envenenar depois, para eu mesmo padecer com isso e morrer. Mas eu quero que isso seja um incentivo para eu fazer diferente. Quando eu estiver lá à frente de uma igreja, cuidando de um rebanho, envisionando um rebanho. A PIB de Braslândia ela tem uma história muito forte de investimento no reino, na obra missionária. Pastores que abençoam o campo passaram por aqui. Atualmente o Caio Igo, a igreja paga o seminário dele, numa das melhores faculdades do Brasil, que é a Faculdade Teológica Batista do Paraná, FABAPAR, e ele está sendo preparado para o reino. Assim como uma igrejinha lá do interior do Maranhão investiu em mim, para que eu pudesse hoje estar pastoreando vocês. Dinheiro de gente simples, humilde, do interiorzinho do Maranhão, que foi convertido em investimento, para que eu fizesse um curso teológico, para que eu me preparasse, aperfeiçoasse espiritualmente e intelectualmente para cuidar de vocês, para poder estar aqui. Por quê? Porque a gente investe no reino. Ontem eu estava assistindo o encerramento da Convenção Batista Brasileira e achei lindo o nosso novo presidente eleito, que é o pastor Pascoal Piragini, e inclusive o pastor Heber foi eleito primeiro vice-presidente. Então a PIB de Braslândia tem um membro na diretoria da Convenção Batista Brasileira. Aí ele disse que foi almoçar, o pastor Piragini, com um colega dele, um amigo, lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, perto da Tríplice Fronteira, e foi conversar com esse pastor de outra denominação, explicando como é que funciona a denominação batista. E ele perguntou assim, o senhor foi eleito para ser presidente da Convenção Batista Brasileira, o senhor recebe alguma coisa? Não recebo nada. Você não recebe nada, não recebo nada. E quando vocês plantam uma igreja, vocês vão lá, compram o terreno, vocês constroem aquele terreno, depois eles devolvem o dinheiro para vocês, quando viram uma igreja forte. De jeito nenhum. Aqui não é fiéis, não. Aqui a gente investe no reino. Aqui a gente investe no reino. O coração é solidário, a ideia é essa de cooperação, e isso nos move, isso é muito lindo. São sementes espirituais que nós estamos lançando e que a eternidade vai revelar todos os frutos desse grande investimento espiritual e sobrenatural. Eu tive gente, quando eu estava no seminário, que me abençoou. Então, eu tive gente que, inclusive Milka, eu acho que esse de Milka eu acho que foram fiéis, porque ela tem cobrado os investimentos que ela fez. Então, quando eu fui para o seminário, um monte de gente disse assim,
O pastor falou, ó, vamos aqui ver quem é que pode ajudar mensalmente o Helder. Aí um dava 20, outro dava 10, outro dava... Eu que investia com 50. Era só minha namorada. Eu disse, rapaz, o ditado católico, né? Santo que reza, estava investindo. Mas eu, que não era bobo nem nada, em contrapartida, ela estranhava que eu só dava para ela livro de presente, no tempo que a gente namorava. Eu dava muito livro teológico para mim, o que ela não estou entendendo muito bem, porque eu sabia que a gente ia se casar e que todos eles viriam depois para a minha biblioteca, então aprendam como é que se investe. Aí eu não estou entendendo porque eu estou ganhando uma teologia sistemática. Mas é o investimento, irmãos, para o reino de Deus. Irmãos, para nós fecharmos aqui essa nossa mensagem, precisamos rogar por mais trabalhadores para completarem a missão, para que Deus sempre nos envisione nesse sentido e que continue firmando a PIB de Braslândia e cada um dos irmãos como um cooperador da obra do Senhor. Esse pedido de Jesus aqui, essa ordem de Jesus, para mim, ela é muito marcante, que é o último versículo, aí o versículo 38, que diz assim, por isso peçam. Mas essa tradução não ficou a melhor tradução para a língua portuguesa, porque a palavra grega lá, o principal sentido dela é rogue. O rogo é diferente de pedir. Você pode pedir com uma certa educação e tranquilidade. Agora, quando você roga, é aquela sensação do desespero, de quem sabe que é uma urgência, é uma emergência. Por isso, roguem ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor não está nos mandando rogar por frequentadores de culto, por meros membros de igreja, mas o Senhor está nos mandando rogar e clamar para que Ele mande o quê? Trabalhadores. Para que Ele mande o quê? Trabalhadores. Porque o que o trabalhador faz? Trabalha. Então Deus não nos deu a missão da gente vir ser apenas o membro que vai lustrar o banco com a nossa calça, com a nossa roupa, lustrar o banco, deixar todo lisinho, ficar de braços cruzados sem fazer nada. Todos nós fomos chamados pelo Senhor com uma missão. E cada um de nós é importante diante do todo. Assim como o corpo tem muitos membros e todos eles são extremamente necessários para o pleno funcionamento, assim também a igreja. Mesmo que o seu papel de atuação seja discreto, meio que invisível, mas você pode ter certeza que ele é crucial para que tudo possa acontecer. E é sua obrigação orar e dizer ao Senhor, meu Deus, como é que eu posso ser útil na vida dessa igreja? Como é que eu posso ser útil diante do todo? Como é que eu posso abençoar, ajudar e servir? Eu já vinha com a cabeça borbulhando, vindo para o culto agora, conversando com a Milka, eu disse, Milka, vamos chamar fulano essa semana para a gente conversar, e para a gente começar a direcionar nessa área estratégica. A gente quer estruturar muitas áreas aqui, e o coração está pegando fogo de vontade e convicção de que vai dar muito certo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu oro a Deus para que essa mensagem alcance seu coração, te desperte, te encoraje, te fortaleça e faça você conversar com Deus, de preferência agora ou ainda hoje, dizendo assim, Senhor, eu estou à tua disposição. Eu fico constrangido por saber que o campo está branco para a colheita e eu não estou fazendo praticamente nada para ajudar que essa grande colheita de almas não se perca, por causa da minha omissão, por causa das minhas limitações e fraquezas, mas eu estou aqui ao teu dispor, eu quero te servir, eu quero dedicar ao Senhor, a obra do Senhor, os meus bens, a minha vida, os meus dons, os meus talentos, o meu tempo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para a glória do Senhor Jesus. Amém?